Collor, fala pra mim, quem que vai ser o próximo preso? Bolsonaro! 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 E Fernando Collor foi preso, hein, pessoal? Pela primeira vez, o STF manda prender um ex-presidente. Fernando Collor, aos 75 anos, preso em Alagoas por corrupção. E diferentemente do Bolsonaro, o Collor adotou uma postura altiva. Porque diz a defesa que ele foi preso, foi detido no aeroporto de Maceió, porque ele estava a caminho de Brasília para se entregar às autoridades. E é assim que faz, o Bolsonaro fica lá, fazendo vídeo do Bozo Freak Show, lá na UTI, estou morrendo, estou vivendo, afrontando o oficial de justiça, e o Collor foi mais velho que o Bolsonaro, numa condenação também, foi lá e foi detido. Não resistiu, não teve mimimi e teve recado para Bolsonaro. Porque o STF não poderia prender o Bolsonaro sem antes prender o Collor. Porque a condenação e a prisão do Collor já se arrastavam por 2 anos. E o Bolsonaro tava falando, lá, o Collor tá solto, eu vou ser preso, o Collor tá solto. Pronto, Collor preso, para o desespero dos bolsonaristas e principalmente para o desespero de Bolsonaro. É bom que ele já tá lá na UTI, porque ele consegue monitorar o que tá acontecendo com ele, porque ele deve estar desesperado. Coloque nos comentários se você acredita que a prisão do Fernando Collor vai acelerar a prisão e a condenação do Bolsonaro. Você esperava que o Collor fosse preso? Você votou no Collor lá em 89? Em quem que você votou em 89? Coloque nos comentários, deixa o like se você gostou da prisão do Fernando Collor. Você prefere meu cabelo assim ou do outro jeito de tiarinha? Ou até de chuquinha? Se inscreva também no canal, rumo aos 400 mil inscritos. O Fernando Collor, que foi presidente da República, foi também senador, foi preso na madrugada de hoje em Alagoas, no aeroporto de Maceió. Collor foi condenado por corrupção na Lava Jato e pouco importa o motivo da condenação do Fernando Collor. O que importa é que ele foi preso. A decisão do Alexandre de Moraes, tem um mosquito aqui, eu o eliminei, aconteceu ontem à noite. E o Collor, ele havia sido condenado já em 2023, a situação estava se arrastando, porque a defesa estava colocando alguns embargos de declaração. A mesma estratégia que a defesa de Bolsonaro vai usar. E o Alexandre de Moraes falou assim, olha, prende logo, porque a defesa só está protelando a prisão. E saiu a sentença ontem à noite. Segundo a defesa do Collor, ele estava indo para Brasília, e as passagens mostram isso, para se entregar voluntariamente para as autoridades. E aí ele foi detido no aeroporto de Maceió. Essa posição do Fernando Collor mostrou dignidade, na minha opinião. Ele foi condenado e estava indo. Se foi verdade, né? Aí a gente pode... Mas vamos dar um voto de confiança para o Fernando Collor. Ele é muito elegante, né? Eu tenho uma amiga que ela já se encontrou com o Fernando Collor algumas vezes. E ela falou que o Collor, ele é uma pessoa muito encantadora. Ele fala, ele tem uma posição assim bastante, de certo modo até sedutora. E ele é, de fato, um lorde. E eu, sinceramente, devo ao Fernando Collor porque ele, claro, em função da vitória em 1989, por conta do irmão dele, eles levaram Jeanne Mary Corner para Brasília. Jeanne Mary Corner, aquela, você sabe, aquela moça que agenciava outras moças, e aí saíram histórias fantásticas disso, e eu adoro esse tipo de burburinho. Claro, o Fernando Collor, com a prisão, ele praticamente concretiza o passado que o Bolsonaro mais temia. Porque o Bolsonaro, quando ele chega na presidência em 2019, ele tinha um medo porque ele olhava para trás e via o seguinte: o Lula e o Temer foram presos. A Dilma e o Collor sofreram impeachment. E o Fernando Henrique Cardoso não fez sucessor. Então, durante os 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, ele relutava a adotar uma postura mais tradicional da política, tentando até se distanciar do Congresso. Quando ele viu que ele cairia porque a equipe ministerial dele era péssima, ele fez um péssimo primeiro ano de mandato e com o advento da crise sanitária, ele se rende ao centrão. Só que o Collor foi preso também. E o Bolsonaro teve um destino horrível, por quê? Porque ele tentou dar um golpe de Estado, houve a campanha de 2022 que ele não conseguiu ser reeleito e ele vai ser preso. Então aconteceu tudo com o Bolsonaro menos o impeachment, porque ele não fez o sucessor, nem ele foi vitorioso,
Ele fez um péssimo mandato, como o Collor, e ele vai ser preso, como o Collor, Temer e o Lula também foi. Mas o Lula foi preso injustamente, como depois aconteceu, e o Temer e o Collor, aí a gente viu todo o futuro deles. O Collor, esse é o ponto importante. Como a gente cobre muito a política de Alagoas, temos que trazer aqui um panorama da situação do Collor atual em Alagoas. Porque o Collor, ele não apita mais nada em Alagoas. Absolutamente mais nada. Talvez tenha uma influência aqui e acolá, mas ele já não é mais um agente relevante. Ele não participa dos embates dos calheiros com os Lira. No caso, o Arthur Lira e o grupo do Arthur Lira. A família do Renan Calheiros, ela é mais numerosa, então ela tem uma força familiar maior em Alagoas, diferentemente do Arthur Lira, que tenta ali colocar o seu filho também, mas o Arthur Lira é mais no grupo, o Renan Calheiros é mais família, mais familiar, e claro, eles também têm o grupo. Mas ele não participa, Collor não participa mais desse jogo político em Alagoas, nem mesmo de grupos políticos emergentes, como os Caldas, com o João Henrique Caldas, que é o prefeito de Maceió, a Eudócia Caldas, que é senadora da República, ou até mesmo o Rodrigo Cunha, que é filho da Ceci Cunha, que perdeu a vida, né, num caso bárbaro lá em Alagoas. A política alagoana é divertida e tem uns casos bem escabrosos. O Collor tá fora. Não faz parte de nenhum grupo. Você vai, Marcelo Vitor, Alfredo Gaspar, não. O Collor está completamente enfraquecido. E a prisão acontece nesse momento de enfraquecimento. O Bolsonaro também está enfraquecido politicamente. Porque há uma pressão da direita para ele deixar a história de disputar 2026. Foi abandonado pelo filho. As manifestações dele não dão ninguém. Não há força para pautar o projeto de anistia, isso no Congresso. Isso mostra o enfraquecimento do Bolsonaro. A sociedade não está com ele. Fez uma live recente, antes dele ser intimado pelo oficial de justiça, que não foi ninguém. Então há uma semelhança aí entre Collor e Bolsonaro a respeito da força política. E segundo o Josias de Souza, do UOL, a prisão do Bolsonaro não poderia acontecer antes da prisão do Fernando Collor. Por quê? Como eu falei, o Collor ele foi condenado em 2023. E o Bolsonaro, segundo o Josias, estava soltando nos bastidores, sem muito alarde, né, que o Alexandre de Moraes estava atrás de uma prisão célere para ele, Bolsonaro, mas o Collor ficava solto em Brasília. Tá solto por aí, o Collor tá condenado a 2 anos e eu vou ser preso rápido. Então não havia possibilidade do Fernando Collor não ser... Falei Fernando Collor. Não haveria possibilidade do Bolsonaro ser preso antes do Collor, porque pareceria uma injustiça. Então, primeiro, a prisão do Collor, agora ele está preso, o Bolsonaro pode ser detido. Soaria muito injusto. E segundo a Malu Gaspar, do O Globo, a prisão do Fernando Collor também proporcionou uma outra situação de muito temor para a defesa do Bolsonaro. Porque o Alexandre de Moraes julgou rápido os embargos de declaração. E o que isso... por que os embargos são importantes? Para a defesa poder arrastar a prisão. E o objetivo do Bolsonaro é justamente arrastar para 2026. Porque ali a prisão dele se tumultuaria com a campanha política e isso dificultaria e muito a prisão do ex-presidente, para falar que seria uma perseguição política. Então qual é o temor? Que a primeira turma julgue e condene o Bolsonaro em outubro e que os embargos sejam julgados de modo muito rápido, ali para antes mesmo do recesso. Então é muito possível que o Bolsonaro vá para a cadeia antes do final do ano, em dezembro. E a prisão do Fernando Collor indicou isso. Há um temor imenso sobre isso e o Bolsonaro deve estar batendo dentadura.